Começar aqui a falar hoje do segundo tipo de classificação de materiais que existe dentro de ciência dos materiais. Hoje nós vamos falar dos materiais metálicos, invertendo um pouco a ordem da sequência que está no livro de vocês, mas por uma questão de didática, porque os cerâmicos possuem uma característica propriamente de ligações majoritariamente, ou seja, de maior parte, iônicas e covalentes. Agora vamos falar dos materiais metálicos, que são aqueles materiais que possuem, em sua grande parte, ligações metálicas, ou seja, a nuvem de elétrons que vão circundar os átomos dentro dentro do material. Então, essa bibliografia aí é a que nós vamos utilizar, dando ênfase muito grande ao Callister, porque o Callister ele vai abordar todos os materiais aqui. O Van Vleck também tem o Shackelford também são ótimos livros. Eles possuem grandes. O Van Vleck é um dos mais antigos, como dito em aulas anteriores, e o Shackelford também possui uma abordagem diferente do Callister. E o Souza, como nós estamos falando aqui do Sérgio Augusto de Souza, falando de materiais metálicos, quem tiver interesse aprofundado nos ensaios mecânicos, das propriedades mecânicas, é um ótimo livro também para consulta. Bem, voltando àquele resumo de propriedades, hoje nós vamos estar nesse lado aqui, ó, do tetraedro. As ligações metálicas dos metais estão aqui, automaticamente aqui já pode ver metais metálica, ou seja, relacionada à nuvem de elétrons, em grande parte, e com isso, as suas propriedades se diferem um pouco de dos outros materiais em relação à presença de elétrons livres. Então, aqui, os metais têm como característica de resumo aqui para vocês a combinação de elementos metálicos, são elétrons não ligados, conduzem eletricidade e calor, refletem a luz, são resistentes e, ao mesmo tempo, deformáveis. Então, nós estamos falando de uma categoria bastante típica, que leva a população mundial a usar até de 60% a 70% de sua quantidade em produtos no geral, do nosso dia a dia. Desde talheres, peças automotivas, bicicletas, partes de móveis, e até aplicações em condições mais extremas, por exemplo, altas temperaturas, altas resistências mecânicas. Então, é uma das características que predizem a utilização de metais como principais materiais dentro da sociedade. Então, os materiais metálicos, como característica possuem, são brilhantes, e se a questão do brilho tem a ver com o reflexo da luz em interação com os elétrons livres, que fazem a reflexão, emitem a energia de forma de luz, devido a presença dos elétrons livres, e devido a esses elétrons livres, são condutores de calor e eletricidade, ou seja, ao mesmo tempo que conduzem eletricidade por causa dos elétrons que vão passar ali, devido não só à corrente elétrica, mas os elétrons que estão se movimentando na nuvem dentro do material, conduzem calor devido aos choques, os choques e as vibrações que ocorrem, as vibrações atômicas que ocorrem dentro da estrutura. São maleáveis e dúteis, isso aqui está relacionado muito fortemente também à estrutura cristalina, se ela é CFC, se ela é CCC, e 2/3 aproximadamente dos elementos existentes são metálicos. 24% da massa do planeta é metal. Então, significa dizer, já havia comentado anteriormente, de 60% a 70% de aplicação. E devido à abundância desses elementos, apesar que a maioria dos metais possui origem vinda de cerâmicos, como óxidos e outros tipos de complexos, óxidos complexos, outros tipos de cloretos, fluoretos, que vão dar origem aos metais. Portanto, a abundância da sua presença e sua utilização tornam-se um dos tipos de material mais importante dentro do nosso dia a dia. Em pequenos esforços, deformação e retorno às dimensões originais elásticas, ou seja, eu vou aplicar uma força
que não vai alterar em nenhum momento uma quebra de ligação ou uma criação de defeito. Soltar a força, ele volta como se fosse um elástico, por exemplo, elástico de dinheiro. Grandes esforços, eu vou ter uma deformação permanente, chamada plástica, onde eu não vou conseguir reverter. Por isso que você consegue utilizar os metais dentro de uma grande gama de aplicações na nossa sociedade. Nós podemos ter condições em que eu não quero que eu tenha uma deformação permanente, então ele vai ter o que chamamos de deformações plásticas. Grandes esforços, por exemplo, se eu pego uma chapa e vou fazer uma latinha de refrigerante, vou fazer uma cuba, a partir de uma chapa, uma cuba de pia, essas deformações após feito o produto final, elas não podem ser recuperáveis, ou seja, não voltará ao seu estado inicial. Eu fiz uma latinha, coloquei refrigerante, eu vou abrir, depois que eu abra, vai voltar a ser uma folha de alumínio. Não, essas deformações são permanentes e irreversíveis. Então, de tantas aplicações ainda ditas, eu posso usar os metais de forma pura ou em ligas, que são as combinações de dois ou mais átomos em solução sólida, como nós apresentamos em aulas anteriores, substitucionais, intersticiais. E lembrando aquela regra de Helmholtz, eu posso substituir e não ter completamente solubilidade total, mas sim parcial. E é o caso aqui, se nós vamos ver, nós temos o latão, que é uma liga de cobre, nós temos o cobre puro, aqui ele foi um processo de produção que parece a porosidade. Nós temos o bronze, nós temos o alumínio, que pode ser usado de forma pura, mas também ligado para aumentar a sua resistência mecânica. O aço, esse aqui é um resíduo de processo de fabricação. Então, observa-se que você tem uma gama muito grande de aplicações. Um exemplo de uso de liga de forma pura, o cobre, o chamado cobre nu para fazer condutores, mas ao mesmo tempo para aplicações aeronáuticas eu uso ligas de alumínio para dar aumento na resistência mecânica. O latão e o bronze, que são ligas de cobre e zinco, cobre e estanho, para melhorar alguma propriedade mecânica que seja consideravelmente essencial para uma aplicação. Então, dentro desse portfólio muito grande de utilização, ou seja, a quantidade de opções que você pode usar os produtos metálicos, ele possui características bastante interessantes. Quando você faz a introdução de elementos de liga, de outros elementos ou formação de ligas, você vai alterar as propriedades. Essas propriedades vão ser alteradas. Propriedades térmicas, propriedades elétricas e magnéticas, propriedades degradativas e propriedades mecânicas. E aí, com a adição de elementos, formamos elementos de liga. Então, nós temos um exemplo típico, o aço. O aço, ele é uma liga de ferro-carbono, e a sua aplicação se dá por efeito de adição do carbono, e o carbono vai alterar. Agora, será que a estrutura cristalina irá influenciar? Sim, de fato influencia, devido às disponibilidades de planos e direções de deslizamento. E isso nos dará opções para que determinados produtos são obtidos somente com esforços mecânicos e outros produtos a necessário da temperatura para que eu possa considerar a sua deformação. Em alguns casos, a temperatura vai gerar aquele fenômeno da alotropia. Eu vou mudar de estrutura para uma estrutura mais fácil. Exemplo, o próprio ferro. Ele, na temperatura ambiente, ele é CCC. Eu preciso aquecê-lo acima de 912 graus para obter a estrutura CFC. E aí, que é a austenita, e aí eu vou poder deformar meu aço, dando forma a um produto mecânico e depois resfriá-lo para que se mantenha as condições de deformação. Desta forma, é obtido o produto. Outro produto são as ligas de titânio. O titânio, a temperatura ambiente é HC, eu preciso aquecê-lo a temperaturas acima de 900 graus também, obter o CFC e depois resfriar para manter a sua condição de produto final. Então, existe essa condição de uso da deformação. O que nós vamos aqui apresentar são alguns pequenos vídeos e animações para que vocês possam guardá-las
para efeito de entendimento desse conteúdo. Então, pessoal, aqui eu tenho para vocês uma referência de estruturas cúbicas. Nós temos aqui a cúbica simples, mas aqui vamos ocupar a cúbica, a estrutura cúbica, e temos aqui a hexagonal, que são quase 2/3 da tabela periódica que possuem esses 3 tipos de estrutura: CFC, cúbica de face centrada, CCC, cúbica de corpo centrado, e HC, hexagonal compacta. Então, se nós olharmos o cúbico, essa aqui seria de face centrada, tá? Eu estou aqui dando uma movimentada, um pouquinho de dificuldade de coordenação motora. Vamos ver se a gente consegue olhar de cima. Eu vou dar uma reduzida aqui, ó. Esses aqui são os modelos atômicos, então eu vou deixar mais ou menos apropriado para vocês enxergarem. Bom, se nós lembrarmos a estrutura cúbica de face centrada, essa aqui é a mais fácil para se deformar na temperatura ambiente. É a estrutura, por exemplo, presente no alumínio e no cobre. Percebo que eu tenho aqui, se eu aplicar uma força nesse sentido aqui, essas esferas, vamos considerar esferas para representar os átomos, eles tendem a se deformar nessa direção. Se eu aplicar nessa força, eles tenderão a deformar nessa direção. Se eu aplicar nessa força, percebo que eles também vão se deformar. Por outro lado, se a gente olhar qualquer outro plano, ou seja, outra face girando aqui, eu aplicando uma força aqui, e aqui também, ele possui uma facilidade de deformação, diferentemente na CCC, que é o átomo dentro da célula. E aí nos torna, obrigatoriamente, a gente tem que conhecer a estrutura CCC, como vocês estão vendo. Percebam que o átomo do CCC é um átomo central interno. Então, eu vou ter uma deformação propriamente dita onde? Nos planos internos. Vejam, eu não tenho átomos aqui nos lados, então eu tenho uma dificuldade de mobilização aqui. Então, para efeito de processamento de materiais como o ferro, como a gente pode considerar como CCC, ou o nióbio, eu preciso de uma condição de temperatura, ou seja, no caso do nióbio é um pouco mais difícil, mas no ferro eu posso transformar essa estrutura CCC, como vocês podem ver, em uma estrutura CFC. Aí podemos fazer todo o processamento, todo o processo de fabricação dentro de mudança e, consequentemente, obter um material, um produto, desculpe, acabado dentro dessas condições. Então, guardem bem. Estrutura CFC, eu não preciso de tanta temperatura para ocorrer uma deformação. Já na CCC, eu tenho que aumentar a temperatura, em alguns casos, para favorecer, primeiro, condições de deformação, ou por anotropia, mudança de estrutura cristalina, ou simplesmente por efeito de expansão térmica, ou mudanças de dimensões por expansão térmica. Em graus, o que acontece? Eu deformei esse arame é muito utilizado, por exemplo, na parte odontológica, e a deformação vai transformar sua estrutura. Quando aquecido, ele vai ter um efeito de memória, ele vai voltar à sua condição inicial, e, consequentemente, ele vai se ajustar por efeito de uma transformação térmica. Isso é importante para entender o quanto as estruturas cristalinas influenciam diretamente nas propriedades dos materiais metálicos. Bom, em termos de propriedades térmicas e elétricas, as ligações metálicas são as responsáveis, devido à nuvem dos elétrons que circundam os átomos, a levar a condução de calor e eletricidade. Então, são os condutores de calor. Agora vem a questão. Será que qual que é a diferença de um metal puro e uma liga? Quem conduz mais, quem conduz menos? Em termos de propriedades térmicas e elétricas, a condutividade tende a ser maior em metais puros, porque as ligas, quando colocamos átomos estranhos dentro de um metal puro, para a formação de uma liga, essas ligas vão ter propriedades térmicas e elétricas diferentes do metal puro, ou seja,
haverá uma redução devido à presença dessas ligas. Esses elementos poderão ter menor condutividade térmica, menor condutividade elétrica, e com isso reduzir o desempenho do meu condutor. Em alguns casos, de forma proposital, esses elementos são colocados para evitar sobreaquecimento, sobrecarga elétrica. Então, existe, por parte de processo de fabricação, a adição de alguns elementos, de forma tal a controlar as propriedades desejadas. Porém, para que se possa, por exemplo, evitar que ocorra também perdas devido à presença de átomos como impuros, você pode fazer o refino. Por exemplo, nós temos cobre com 99,9% de pureza e o 99,9999. Só aumentando-se esses 9, o custo do metal puro desse cobre já se torna mais caro, porque quanto mais puro, mais caro é. Pois é extremamente dizer que não há um material 100% puro, e sempre existirão das impurezas, desde da sua extração, ou seja, como ele é obtido, até o processamento final. Tem alguns casos, há de considerar perdas, mas que não poderão, perdas, por exemplo, de propriedades, mas são pequenas devido à necessidade de utilização. Ou seja, não há como a gente obter um material puro. Quanto mais puro for, mais caro será o processo. E uma das outras características dos metais é que eles podem alterar suas dimensões devido à temperatura. Assim como os polímeros, que deformam-se muito, e aí é o segredo para sua utilização em processos de fabricação, devido às vibrações atômicas ocorrem as expansões térmicas, ou seja, eles vão poder se deformar de uma forma fácil com o calor, e com o frio contrair-se. Então, aqui existe são as condutividades térmicas, a condutividade térmica de alguns materiais, o alumínio, o aço, o tungstênio e o ouro. Percebam que o alumínio e o ouro possuem grande condutividade térmica. Isso tem a ver também relacionado às estruturas cristalinas, porque aí ambas são CFC, e, consequentemente, por possuírem mais planos e direções, haverá melhor mobilidade dos elétrons dentro da estrutura. E como que ocorre a condutividade térmica? E aí se aplica também a condutividade elétrica, essas vibrações atômicas e o movimento dos elétrons. Os elétrons se movimentam de forma fácil dentro da estrutura do material e, consequentemente, ocorre a sua condução. Cerâmicas. Percebam que as cerâmicas, elas possuem baixa condutividade. Então, apenas ocorre a sua condutividade por vibrações atômicas, ou seja, a vibração dos átomos. E aí, percebo que sem ter elétrons disponíveis, a maioria das cerâmicas possui ligações de ordem iônica equivalente, não ocorre movimentação dos elétrons. E os polímeros só vão ocorrer, aqui tem um erro, eu tirei do inglês, eu vou arrumar para vocês no material final, é que a condutividade térmica ocorre pela vibração e rotação das cadeias. Como não há elétrons disponíveis, então elas vão ter que passar, como se fosse um macarrão, elas vão ter que torcer e distorcer para poder passar o calor durante a condução térmica. De forma análoga, com o aumento da condutividade térmica, ou seja, capacidade de conduzir calor, ela ocorre dos menores, que são os polímeros, vocês observem os valores aqui apresentados, para os maiores, para os metais. E dentro dos metais, há essas diferenças devido à organização de estruturas cristalinas que facilitem ou não a condução de calor de forma mais rápida. Então, o alumínio é bastante utilizado, por exemplo, em utensílios domésticos, como panelas, até mesmo porque, se nós observarmos que panelas de alumínio, elas possuem a capacidade de cozimento mais rápido que uma panela de ferro, aquelas mais antigas, mais pesadas. E nisso, houve essa necessidade, porque quanto mais rápido aquecida, maior condução de calor, menos tempo eu vou ter de fazer o cozimento de alimentos. Em termos de condutividade elétrica, nós temos os valores da temperatura ambiente,
que é uma condutividade, ou seja, quanto maior for esse valor, maior é a condutividade. Então, aqui é prata, cobre e ferro. Eu vou arrumar isso aqui, eu peço desculpas porque eu peguei de referências estrangeiras e esqueci de traduzir de forma clara a vocês. Prata e cobre, como possuem estruturas cristalinas iguais, eu tenho maior disponibilidade de movimentação e vibração da rede, ou da rede que eu falo é da estrutura, e com isso eu posso conduzir de forma mais eficiente a eletricidade. Percebam, o ferro também é um condutor, porém é 6 a 7 vezes menor a sua condutividade. Não porque ele não tenha muitos elétrons, é por causa que ele tem menores caminhos para o deslocamento dos elétrons e menores átomos se tocando, porque o CCC eu vou ter, a gente lembrando o CCC, são os átomos da diagonal que se tocam, e com isso menor vibração. E aqui tem uma categoria chamada de semicondutores, que são aqueles materiais, esses aqui podem ver que são aqueles semimetais, o silício de germânio e o arseneto de galho. Percebam que a condutividade deles não é tão alta, como é bem mais baixa, da ordem aqui de 10 a 12, 10 a 15 vezes menor. Estamos falando de uma muito baixa, então eles são chamados semicondutores, porque eles têm um comportamento de condutividade mas também de isolante. Eu não tenho tanto elétron assim para conduzir, eu tenho uma regulagem, vou regular essa condução. Agora, comparando com outros materiais, as cerâmicas e os polímeros, percebam, a condutividade deles, eles já tendem a ser aqui, são materiais chamados isolantes. Aqui, desculpe, há um erro de grafia, eu vou corrigir para vocês, isolantes. Eles possuem, olha os valores de condutividade mais baixos, ou seja, quem conduz muito pouco tem característica de isolante, e quem conduz muito, característica de condutor. Percebam que eles são menores, mas não chegam a ser os valores de semicondutores. Então, semicondutores são aqueles materiais que estão entre os condutores e os isolantes, possuem capacidade de conduzir, mas não tão alta como os condutores, mas também nem tão baixa como os polímeros. Percebam a diferença do tipo de ligação. Eu tenho aqui ligações de caráter iônico e covalente. Nesse caso aqui, iônico covalente, onde eu tenho doação e recepção de elétrons, compartilhamento, nuvens de elétrons. E se aplica a condutividade também às propriedades térmicas, cerâmicas e polímeros. Percebam, metais, cerâmicos e polímeros. Bom condutor de calor, parcialmente condutor ou isolante térmico. Existem polímeros condutores, elétricos, porém eu tenho que dopá-los para ocorrer a condução. Propriedades magnéticas. Isso está ligado diretamente ao tipo de distribuição eletrônica da camada D, onde estão os ferromagnéticos e os ferrimagnéticos. Então, temos aí as ligas de ferro como principais para a fabricação de ímãs, e outros todos. Os ferrimagnéticos, que são combinações de outros elementos com óxidos para a formação de cerâmica. Então, apenas terá, salvo exceções de algumas cerâmicas com propriedades magnéticas, no geral, os metais, principalmente o ferro, possuirão capacidade, ferro e o cobalto como principais protagonistas das propriedades magnéticas. Aqui, as propriedades degradativas. Todos os materiais sofrem degradação, ou seja, perda de massa. No caso das cerâmicas, ocorrem por dissolução em soluções, por exemplo, como água e outras mais agressivas. Porém, nos metais é muito mais nítido, porque nós enxergamos esse tipo de degradação. E, normalmente, essa degradação ocorre por oxidação, por corrosão, e aí é necessário a perda. A gente vai fazer uma apresentação de algumas animações para que possam ser esclarecidas esse tipo de efeito de condução, de degradação. No site chamado ciênciasdosmateriais.org, do pessoal da RedeMat, da CETEC, o FMG e o ENG,
Universidade Estadual de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, que é a UFMG, e o CETEC, que é o Centro de Tecnologia de Minas Gerais, onde é um material disponível para estudos dentro da área de ciências materiais. Eu achei bastante interessante essa animação para explicar o processo de formação de óxidos, de um filme óxido, ou seja, processo de oxidação. Então, do lado esquerdo, antes de começarmos, nós temos aqui o ar, onde tem sua composição oxigênio, e aqui a superfície do metal. Então, percebam que quando nós começamos o processo, as moléculas de oxigênio, a superfície metálica limpa, ocorre inicialmente a adesão, formando uma camada de átomos absorvidos na superfície. E por que ocorre isso? Tem elétrons livres na superfície. Então, os elétrons livres na superfície vão se encontrar com o oxigênio, formando o O2-, ou seja, aquelas desligações do oxigênio. Então, ocorre uma diferença de campo elétrico e os íons metálicos vão se ligar ao oxigênio, formando a camada. Esse processo de formação, ele vai formar uma camada de óxido, que vai diminuindo com o tempo. Por quê? Quando a primeira camada de oxigênio ingressa aqui, ela vai formar o óxido, a segunda começa a formar o óxido, a terceira. Então, percebo que quando eu aumento, eu vou reduzindo com o tempo ao tamanho da espessura, porque eu não vou ter mais metal aqui disponível, eu vou ter o óxido, e o óxido não reage com o oxigênio porque ele é estável. Então, existem duas formas de nós entendermos a oxidação. Quando você, por exemplo, não faz uma proteção num portão, principalmente em regiões onde você tem grande concentração de alta umidade, por exemplo, litoral. A formação do óxido, ou seja, você já tem até uma mudança de coloração, você vê uma chapa acinzentada, brilhante como a do ferro ou do aço, e como você faz o portão e não faz nenhum tipo de proteção de pintura, o oxigênio ataca formando aquela película vermelha, que é o óxido de ferro, que não adere muito bem à superfície metálica. Então, esse óxido, eu posso removê-lo e, por lixamento, até pela mão, às vezes você passa a casquinha, cai um pouquinho, você vai remover essa camada, deixando essa camada nova exposta. Se você não proteger, não fazer uma adequação a essa superfície, ela vai ser atacada de novo pelo oxigênio, repetindo-se o processo. Um outro exemplo prático que você pode fazer é pegar um pedaço de esponja de aço e põe fogo nele. Se conseguíssemos medir, isso até é fácil de fazer, põe um copo de vidro ou até mesmo um pratinho e amarra ele em uma cordinha, pendurando como se fosse um peso de balança, e coloca um pedaço de esponja de aço, e do outro lado uma alavanquinha ou uma balancinha de cozinha, que você pode fazer isso, essas balanças de medir. Você coloca um pirex e põe um pedaço de esponja de aço e você vai ver a massa dele. Quando você colocar fogo, o efeito do calor vai gerar a combustão. Então, você vai ver ele pegando o fogo, esse fogo, consequentemente, vai ter a ação do oxigênio, porque a combustão é um processo que tem o combustível, o oxigênio, para ocorrer o processo. Se eu cortar o oxigênio, não ocorre a combustão. E nisso, você vai perceber que vai ter aumento da massa da esponja de aço, não vai ter redução, porque com o oxigênio agindo em temperatura, ele vai formar o óxido de ferro de forma mais fácil. E, consequentemente, essa formação vai aumentar a massa. Ou, se você quiser também usar na prática, outra forma é você utilizar uma esponja de aço e começar a fazer o polimento, a limpeza de panelas e deixar ao longo do tempo. Ele vai formar uma camada mais óxida, que ela começa a soltar aquela fuligem vermelha. É o óxido de ferro formado devido ao processo de contato da esponja de aço com outras superfícies que vão sendo polidas, e também a água que naturalmente vem da limpeza. Ocorrem perdas financeiras, é a corrosão. A corrosão por si só é o processo de perda de massa. Então, nós vamos aqui explicar, com base em um aplicativo de algumas animações da Sociedade Europeia de Alumínio, o processo de corrosão.
se fosse o cobre, aqui fosse uma chapa de zinco, por exemplo. O que ocorre? Em solução, que normalmente é um processo que acelera o processo de perda de massa, esse anodo que está aqui vai ocorrer a reação anódica, ou seja, os íons do metal vão para a solução, os elétrons iriam para o cátodo, e os metais em solução migrariam, polos positivo e negativo iam ser atraídos. Então percebam que a formação de uma película em um metal e a perda do outro. O que ocorre na corrosão no geral é, se nós temos aqui, nós não temos este receptor para formar essa camada, o processo em solução de uma peça metálica é perda de massa para a solução, então ocorre essa redução. Então isso é extremamente importante nesse estudo da corrosão por dois motivos. Quando nós realizamos processos onde nós colocamos, por exemplo, uma peça metálica em um ambiente salino, um ambiente extremamente agressivo em solução, uma peça metálica, por exemplo, em água do mar, que já tem um efeito de pressão, um efeito de temperatura, e você tem o efeito da salinidade, se esse metal não for protegido, ele vai perder massa, vai perdendo massa, e se for uma estrutura, por exemplo, uma plataforma, essa plataforma poderá ruir. Se for um tanque, esse tanque poderá se danificar, gerando uma tragédia, dependendo do que estiver sendo transportado. Então, uma das formas que nós temos que considerar para efeito da corrosão é a sua proteção. Então, a gente volta aqui na apresentação, porque o efeito da proteção é fundamental para que você possa manter a superfície metálica. Lembrando que as superfícies metálicas são as mais suscetíveis à corrosão, porque eu tenho poucos átomos ali ligados. Eu tenho, no mínimo, 3 átomos ligados ali a um átomo central, e esses estão expostos ao ar, à superfície. Então, como a gente já até explicou em outras aulas, as superfícies são normalmente mais ativas para corrosão, para degradação, para aparecimento de trincas, para aparecer outras falhas. E essa proteção, o que ela pode ser feita? É a aplicação de uma camada de um produto ou um elemento que tenha baixa reatividade com ar, baixa reatividade com os líquidos. Quer dizer então que eu vou ter 100% de proteção? Não, você vai adiar o tempo de ocorrer esse processo. Então, normalmente, tintas, uma pintura ou aplicação, como eles chamam de primer, ou qualquer outro tipo de solução que não possa servir de elemento de barreira, ou seja, do oxigênio gerar oxidação ou dentro de uma solução ocorrer perda. Então, são os métodos que são utilizados. Em formas práticas, por exemplo, uma pintura de um portão, uma pintura por exemplo, de essas academias ao ar livre, que são pintadas para evitar o efeito das intempéries, os vergalhões de aço, que vão junto em estruturas de concreto para a formação do concreto armado, se não bem cuidados, ocorre a degradação, formação de óxido e corrosão em contato com o concreto, então é feito tintas à base de epóxis, por exemplo, para que se ocorra a proteção. Mas, ao mesmo tempo, algumas tintas promovem a melhor adesão sem que ocorra a interação. E, consequentemente, eu posso postergar a utilização eu posso utilizar de forma mais adequada a minha estrutura e depois aumentando o seu tempo de vida útil. Bom, em termos de propriedades mecânicas, uma das coisas bastante interessantes que nós vamos estudar aqui, que são as principais propriedades, uma das principais propriedades dos metais, devido que a forma de processar ele dá forma a produtos finais é por efeito de força, são alguns conceitos que aqui vistos. O primeiro é o conceito de tensão e deformação. A tensão é a força que eu vou aplicar sobre essa área. E a deformação é a
é o aumento ou a redução de dimensões que ele vai sofrer. Então, essa animação aqui, ela vai nos mostrar esse efeito de deformação. Deixa eu ver se ela está disponível. Era para estar. Então, quando eu aplico uma força, estou aplicando força sobre área, uma tensão. Quando eu aplico uma força em regime aqui chamado plástico, porque é irreversível, eu vou ter um aumento no comprimento em relação ao comprimento inicial, então eu estou deformando. Então, há casos que eu preciso deformar meu material de forma permanente para obter um produto final. Em outros casos, a deformação permanente ela não pode acontecer porque isso pode gerar um dano, uma falha. Por exemplo, uma estrutura de uma coluna de aço. Eu não posso que ela se deforme, porque se ela é uma coluna, está sustentando, por exemplo, um teto, ou algum outro tipo de estrutura que possa ser danificada. Porém, se eu quero fazer um produto acabado de forma complexa, muitas vezes, ao invés de usar processos de fabricação de corte, são processos de aplicação de uma força que vai gerar o produto final. Então, aí são os conceitos de tensão e deformação para vocês verificarem aí as formas dadas. Então, se eu tenho uma variação, quando eu tenho uma força que está sendo no sentido de estiramento, eu tenho uma redução do diâmetro e um aumento no comprimento, ou seja, o volume constante. Mas quando eu tenho uma força de compressão, eu reduzo a altura, mas aumento o diâmetro. Então, são processos que ocorrem essa deformação. Processo de formação aqui de cabos elétricos, processo de formação, por exemplo, de redução de chapas para fazer folhas de metálicas, chapas de alumínio para fazer latinhas. Elas começam com grandes espessuras e vão reduzindo por forças de compressão. No caso de cabos elétricos de cobre, tem processos chamados de trefilação, onde eu vou reduzir o tamanho do diâmetro e aumentar seu comprimento. A tensão é a resistência interna de um corpo a uma força externa aplicada sobre unidade de área, a deformação é a variação da dimensão qualquer desse corpo, por unidade da mesma dimensão, quando esse submetido a um esforço qualquer. Então, esses são os conceitos fundamentais que devemos guardar aqui. E o módulo de elasticidade. Então, o que é o módulo de elasticidade? É uma relação entre força e deformação, mas ele está relacionado como? Está ligada à quantidade de energia armazenada para que ocorra a deformação ou quebra das ligações. Então, existem relações que são chamadas proporcionais, normalmente em metais ocorre isso, e esse módulo também é chamado de módulo de Young. Em metais, esses valores estão em torno de 40, esse gigapascal é como se fosse uma medida de ordem de grandeza de base de 10 a 9 newton por metro quadrado, ou seja, 1 bilhão. Percebo que os valores para cerâmicas aqui são elevados, ou seja, a energia para quebrar as ligações dentro de materiais cerâmicos, eu precisaria de uma força muito grande para ocorrer isso. Em metais, seria um pouco abaixo. Em polímeros, qualquer deformação já ocorre a quebra das ligações, e aí já tem uma explicação. Quando nós vemos polímeros, os polímeros não possuem ligações fracas de Van der Waals, ligações covalentes, só que eles formam não uma molécula, eles formam moléculas muito grandes que, ao longo do esforço, elas vão ser torcidas e retorcidas em função de um esforço mecânico. No caso dos cerâmicos, eu tenho ligações extremamente fortes, iônicas, porque ocorre por compartilhamento, doação de elétrons. Então, eu ocorro forças de atração que ocorrem na sua formação. Então, eu preciso de uma força muito grande para separar esses átomos que possuem fortes ligações de polos. Polos, no sentido bem mais simples, carga positiva, carga negativa sendo atraídos. Essas forças de atração são extremamente fortes, então eu preciso de uma força muito maior para quebrá-las. E nos metais, apesar de serem intermediários aos cerâmicos e polímeros, a mobilidade dos elétrons livres e também da estrutura cristalina, da mobilidade do seu arranjo atômico, permite
que eu tenha uma deformação considerada plástica, diferentemente dos cerâmicos, que são extremamente rígidos, e eles não se deformam. Já há uma quebra das ligações e se encerra desta forma a sua aplicação. Por isso que os cerâmicos são chamados de materiais frágeis, e os metais, materiais dúteis. A capacidade de deformar-se por meio da aplicação de força. Dentro da estrutura, a gente pegando ligações atômicas, que vimos no primeiro semestre, se nós fizéssemos um gráfico força por distância de separação, quanto mais ligados for, maior será a força para separados. Então, veja, eu tenho aqui os átomos ligados, essas aqui são curvas de força e distância, ou separação. Se eu aplicar na curva vermelha uma força muito grande, esse ponto aqui seria o ponto onde tem o ponto de equilíbrio entre os dois átomos ligados. Eu precisaria de uma força muito grande para separá-los. Enquanto a curva azul, qualquer forcinha irei separar. Portanto, existe uma proporção direta entre a força e a distância atômica. Quanto maior for essa relação de força por distância atômica, ou seja, quanto maior for a inclinação dessa curva, maior será o módulo de elasticidade, ou seja, eu vou precisar de uma força muito maior para separar os átomos que estão em equilíbrio. Por outro lado, além disso, nós temos esses dois tipos de comportamento. O chamado frágil, aqui uma curva tensão-deformação, onde a inclinação, essa reta aqui, é chamada de módulo de elasticidade. Seria, se nós lembrarmos, uma função de primeiro grau, y igual a x. A inclinação da curva é o módulo. Em materiais metálicos, eu tenho o comportamento da curva vermelha. Eu tenho uma deformação elástica. Abaixo desse ponto, todas as deformações são elásticas, ou seja, não são permanentes, e a partir daqui, ocorrendo essa curvatura, eu tenho deformações plásticas. Irreversíveis, pois eu já dei forma ao meu produto. Percebam que a inclinação da curva vermelha é menor que a curva azul. Essa curva azul é típica de alguns materiais rígidos ou frágeis. Não significa dizer que ser rígido eu não tenho uma deformação. A deformação pode ser menor. Porém, a fragilidade... Desculpe. A fragilidade não permite deformações plásticas, apenas deformações de ordem elástica. E aqui são os tipos de fratura que nós encontramos. Percebam que as fraturas dúteis é como se fossem, elas vão se estirando até arrebentar. O exemplo, por exemplo, se você pegar uma massinha de um slime, o slime é mais fácil que você pegar um slime puxando ele vai ganhando forma, vai puxando, ele vai reduzindo a área até que ocorra a ruptura. É uma forma bem mais simples de entender uma fratura dútil. Enquanto uma fratura frágil é você pegar o giz e puxar. Perceberá que não tem esse formato, ele vai quebrar de uma forma bem facial, ou seja, não terá essas ranhuras. Ou se você torcer o giz, você vai escutar aquele barulho crack. É o efeito da fragilidade. Ele tem não tem deformação, ele vai romper-se sem deformar. Uma outra coisa que a gente pode observar são os efeitos relacionados às ligas. E aí nós vamos mostrar uma aplicação sobre isso. Se nós vamos aqui fazer ensaios com ligas metálicas, obviamente, nós vamos observar as ligas. Então, vamos pegar uma amostra de um aço com aumento da concentração, quantidade de carbono, que é o principal elemento na formação de ligas ferrosas, que seriam os aços, né? Então, vamos aqui colocar uma concentração de carbono de 0,02%. Então, isso aí, se vocês querem ter uma ideia, de 0,02%, seria em torno de 0,002 gramas dentro de seria 0,02%. Seria muito baixo, seria quase uma conta super simples aqui, que até fica mais fácil para fazer.
0,002, 0,02, estou fazendo a calculadora aqui para dar o resultado certinho para vocês. Ser em torno, por exemplo, de 200 gramas em 100 toneladas de aço, ou 100 mil quilos de aço. Ou seja, é um valor extremamente baixo. Então, espero que vocês possam ouvir o áudio da máquina, né? Então, vamos lá. Aqui a curva lateral é a curva do ensaio, então aqui tensão por deformação, e aqui vão ser explicados os efeitos da curva. Então, iniciamos o ensaio. Então, inicialmente, ela vai ter todos os esforços vão ser elásticos, por isso que você vai ver a inclinação. Esse pequeno efeito aqui embaixo é devido à opção do ajuste da garra em direção à força. Então, já ocorre aqui uma deformação elástica. O início da deformação plástica, percebo que ela já perdeu linearidade, já tem um efeito de deformação plástica, até chegar ao nível máximo. E quando chega no nível máximo, eu não preciso de mais força para poder deformar o material. Essa aí é chamada tensão de engenharia. Então, não tenho retorno às dimensões originais, são todas permanentes. Ele vai deformando. Então, percebam aí uma deformação. Se eu tenho 100 milímetros de comprimento, ela vai deformar já 0,35 milímetros. 0,35, 35%, desculpa. Ou seja, 100 milímetros já deformou 35 milímetros. Então, pode notar que ela vai chegar quase a uma deformação próxima à metade da barrinha, considerando 100 milímetros. E ocorreu a fratura. Se agora voltarmos e fizermos com 0,18%, ou seja, nós estamos falando de quase 10 vezes mais de carbono, o efeito elástico é o mesmo. Essa curva, a inclinação aí, essa inclinação elástica, ocorre esse pescoçamento devido à barreira de carbono para evitar a movimentação por força. O mesmo processo, percebo que agora a deformação é menor. E aí você passa por inicial, máximo, onde é a máxima força, e essa aqui é a carga de redução. Até a fratura. Esse pescoçamento, como eu tenho uma redução de área, eu não preciso de uma força tão grande para separar o material. E com isso, a sua queda repentina. Agora, se nós utilizarmos 0,5% de carbono, e depois vamos fazer um comparativo com 3%, do 0,8% e 3%, é a sua ruptura. Ou seja, eu reduzo, quando eu aumento a quantidade de carbono, eu reduzo a deformação, mas aumento a resistência mecânica. Agora vamos comparar, por exemplo, com 0,8
0,8% é quase metade do resultado de inflação. A quantidade de carbono gerada drasticamente a deformação. Percebam que a ruptura deu em uma deformação bastante menor do que as outras. Por fim, quando eu aumento o excesso da quantidade de carbono, eu já não tenho mais o aço, eu tenho um ferro fundido. A partir de 3% já é um ferro fundido. Note que com excesso em demasia, nós saímos de 0,02 para 3%, nós estamos falando de algo de 150 vezes mais a quantidade de carbono. Notem um efeito. Ela se tornou frágil. Apesar da inclinação aqui ser, o valor ser baixo, a inclinação é extremamente alta. Então, eu tenho uma energia de ligação fortíssima a ser quebrada. E quando quebra, já não ocorre deformação. Já ocorre fratura de forma instantânea. Se vocês observarem, eu vou fazer o comparativo das curvas aqui para vocês. Percebam que se eu colocar todos os gráficos aqui, de todas as curvas, podemos chegar à primeira conclusão, que com o aumento do elemento de liga, no caso do carbono, eu aumento a capacidade de resistência mecânica, porém eu reduzo a sua deformação. Então, ou seja, eu posso deformar? Posso, porém eu vou ter que aumentar consideravelmente a força necessária para ocorrer essa deformação. E eu tenho que tomar cuidado. Percebo que é de 3%, eu vou comparar 3%, desligar aqui, comparar com 0,02. Percebam que a de 3% é mais, possui uma inclinação maior do que a de 0,02. Esse é um cuidado que deve ter. Excesso de elementos de liga, eu posso ter um efeito de fragilizar minha liga. Então, se eu adicionei muito carbono, eu tenho um efeito de maior resistência mecânica, ok, obtive um módulo elevado, mas não quer dizer que a resistência mecânica seja elevada. Ele vai se tornar mais frágil, ou seja, qualquer esforço mecânico não vou ter deformação, vou ter a ruptura ou a falha permanente do meu material. Essa curva, tensão-deformação, ela mostra o efeito de um processo chamado encruamento, que são deformações por aumento da resistência mecânica por deformações, ou seja, quando eu dou forma a alguma peça. Um exemplo típico é redução, quando eu vou fazer o processo de trifilação para obter fios, ou redução de área para obter chapas. Em muitos casos, quando eu aumento o chamado percentual de trabalho a frio, ou seja, a quantidade de esforço sem precisar de temperatura, eu reduzo a minha deformação e aumento a minha tensão, ou seja, aumento a força necessária para deformar. E quando eu faço esse efeito de aumento da resistência mecânica por deformação, ou seja, por aplicação de força que vai gerar uma deformação, eu estou aumentando o número de defeitos os quais vão impedir a deformação do meu material. Então, para que eu possa quebrar ou superar essa quantidade de esses defeitos que servem como barreira, eu preciso aumentar a resistência mecânica. Esse processo típico de adição de defeitos por esforços mecânicos é utilizado na indústria e tem como objetivo aumentar a rigidez. Então, algumas peças de alumínio são processadas de forma tal a que eu tenho produtos altamente resistentes. Por exemplo, a latinha ela sofre vários processos mecânicos para ter a sua forma e ela é extremamente resistente comparado, por exemplo, ao metal puro, sem defeitos. Desta forma, é um dos processos mais utilizados também na indústria de processamento de metais. Então, aqui é o tipo de exercício que pode ser pedido, onde é feito pela inclinação da reta aqui, um módulo de elasticidade, esse exercício, esse gráfico adicional é a ampliação do mesmo, onde eu vou pegar dois pontos conhecidos e obter a inclinação. Quanto maior a inclinação, maior o módulo, e com isso maior a resistência à deformação, e aí pode-se comparar
o módulo desse material com outros quaisquer. O ensaio de compressão é usado em materiais dúcteis, bastante comum nas indústrias. E aí, a gente chega a uma parte bastante interessante, que eu vou passar aqui como a gente fez. A gente está pegando a parte de metais e associando ela ao processamento de forma a ficarem conhecidos os dois processos. Nós vamos aqui apresentar esse site, um site canadense bastante didático, apesar de estar em inglês, mostrando todos os processos de fabricação, e vamos passar de uma forma bem rápida a eles para o seu entendimento. Ficará aí o link para a sua consulta, mas é importante consultar porque ele é muito legal, esse tipo de animação. Nós vamos apresentar aqui nesse site, é um site educacional do Canadá, apresentar para vocês alguns processos de obtenção de metais. Então, se a gente for colocar na introdução, bem rapidamente, todos os metais são produzidos de uma forma definitiva. O processo de manufatura é a técnica que você quer obter um objeto de fabricação, ou seja, a forma que eu quero produzir para dar uma forma a um produto final. Então, assim, você pode aplicar qualquer estudo, qualquer setor industrial, eu posso ter um projeto manufaturado, ou seja, fabricar condições que eu tenho um produto final. Então, são técnicas que são usadas na indústria de forma muito objetiva e define-se aí por parâmetros de processo e normas a sua forma. Então, a formação de metais, a gente tem que lembrar sempre que eles vêm de óxidos. Então, nós retiramos eles de minerais, processamos eles por processos de fabricação para se obter acabado. Então, a gente aqui não vai estar preocupado com os processos de obtenção dos óxidos, das cerâmicas, dos óxidos, dos minérios, para obter a forma do material. Nós vamos aqui, bem rapidamente, passar pelos processos de forma. Então, nós temos aí a formação de metais aí a formação de metálicos por processos, por exemplo, de ação ou essa parte aqui de rolos a espessura para obtenção de chapas finas. Eu começo em processos a quente, onde você vê a chapa amarelinha a quente, passando por processos a frio, onde a deformação plástica é permanente. O processo seguinte, a redução de área, processo de trifilação, então, eu tenho aqui forças, onde eu vou ter uma força de atração puxando o fio, e tenho aqui um cone interno criando forças contrárias à força de deformação. Consequentemente, essas forças vão gerar se puxar uma bobina, por exemplo, e vão dando a forma necessária. Outro processo de deformação é para obtenção de placas circulares, onde eu vou ter aqui o processo de fazer, por exemplo, copo metálico, por exemplo, a força necessária para que eu tenha deformação. Perceba, começa com uma espessura de chapa muito grande e eu vou obter um produto de chapa mais fina, porém com grande quantidade. Dobramento, não confundir dobramento com flexão. O processo de dobramento é pegar uma chapa metálica e fazer dobras. Então, por exemplo, vamos adicionar aqui um jogo de rolês e, por exemplo, uma dobra. Isso aqui também pode ser considerado um processo também de calandra, onde eu vou fazer tubos. Tubos, por exemplo, são feitos dessa forma.
Os demais processos, então, percebo que todos são processos de fabricação onde ocorrem deformações plásticas permanentes. Então, esse aí é um processo de dobra. Cantoneiras e cantos em L ou em U. Cantos em U, por sua vez, podem ser feitos em duas etapas. Nesse caso aqui, vamos pegar fitas metálicas. Aqui a forma desejada seria como se fosse um grampo, para ficar mais fácil. Então, eu faço a primeira. Então, isso normalmente você pode ver nessas cantoneiras metálicas usadas para colocar condutores. Nas salas de aula, então, duas etapas, as dobras laterais e a dobra central. Então, eu tenho uma viga, por exemplo. O próximo processo é o forjamento. O forjamento é o processo de dar forma por efeito de forças externas. Então, eu tenho uma parte metálica, isso aí normalmente eu faço. Eu coloco uma prensa mecânica, realizo o processo de prensagem e aí eu obtenho a forma desejada. Os aços são feitos, muitas peças feitas em aço são feitas por forjamento, onde eu aqueço, uma transformação de CCC para CFC e ocorra a etapa. O outro processo é o processo de estampagem. Ele ocorre em chapas finas, onde eu vou acontecer o corte. Então, moedas, coroas, que é a tampinha de refrigerante de cerveja, são feitas dessa forma. Eu tenho mancha, ou seja, e a matriz. E dessa forma eu tenho a parte acabada. Eu posso ter o corte definitivo ou a forma final. A extrusão. Extrusão é o processo qual eu vou ter uma utilização de peças circulares. Então, por exemplo, um alumínio circular, uma peça de alumínio circular, eu aqueço ela próximo da temperatura a 400 graus aproximadamente, coloco ela no molde, e vai ter bastante perfil. Então, o processo de extrusão ocorre sempre a quente. A sintetização já é um processo onde eu vou usar pós metálicos para a obtenção de peças de difícil geometria. Então, é colocado o pó dentro do molde, percebo que os grãos estão separados, e aí, na sequência, eu vou ocasionar a pressão. Então, eu compactei e aproximei os grãos. Então, o processo que ocorre com aquecimento, sem fusão, com aquecimento abaixo do ponto de fusão, com o tempo, vai ocorrendo a ligação entre esses grãos até a formação de uma peça coesa. Então, peças de difícil geometria ou processos muito complexos, eu faço por sintetização. O processo de injeção é um processo para peças também de altas geometrias bastante complexas e um molde fechado esse metal líquido dentro de um molde. Esse molde normalmente é de alto ponto de fusão além da peça ou de partes cerâmicas, onde eu obtenho, por exemplo, essas turbinas de metálicas devido à sua geometria. Um processo típico e bem antigo é a fusão, não é fusão, é onde eu vou fazer um molde de madeira, areia especial, eu faço 2 cavidades, esse pó que é colocado é um pó desmoldante, obtenho a peça do molde, um modelo de madeira, tiro o molde, tenho esse canalzinho, coloco metal derretido, fundido, essa caixa aí, e desta forma espero aquecer e obtenho uma peça de alta complexidade e baixas propriedades mecânicas que não sejam de grande exigência. Existe também a fundição por cera, onde, por exemplo, eu tenho essa peça feita em cera, uma cera que é um polímero,
Então, desta forma, coloco um sisteminha aí de verter o metal, coloco dentro de uma cerâmica, espero secar. Aí, com o aquecimento, eu posso fazer, eu tiro a cera, que a cera tem um ponto de fusão menor, aí eu obtenho a forma de verde. Como essa cerâmica possui uma fusão, de fusão, espero que a cerâmica, por vibração ou por processo mecânico de ruptura, e tenho a minha peça acabada. Processos de fabricação por corte ou usinagem. Processo de dar forma à peça. Até tem aqui a informação, mas bem rapidinho. Nós temos vários processos de fabricação. Além dos processos que eu tenho os processos de forma mecânica, eu tenho os processos de corte. O mais simples é o processo de furação, que possui grande precisão. E aí mostra-se todo o processo, uma mesa e um sistema de fixação, onde eu vou obter furos, peças furadas. Se caso os processos de usinagem têm o objetivo de remoção de material. Eu vou a furação, ajuste de velocidade, ajuste de velocidade. São os materiais metálicos utilizar para evitar perdas por calor e acabamentos superficiais muito aceitáveis, ou seja, aceitos por qualidade. Então, nós temos aqui processos, por exemplo, dentro da furação, nós temos aqui ou um processo também típico, aqui seria o fresamento, onde o qual, aqui o fresamento, eu vou, desculpe voltar aqui, mas o processo de fresamento é extremamente simples. Eu tenho uma ferramenta de várias faces importantes, normalmente um material cerâmico, então, para fazer associação à aula passada, que é uma das aplicações nos 3 eixos X, Y, Z. E aí, coloca-se um bloco de metal. A gente vamos colocar, podemos usar plástico. O processo de aplicação é cortar faces. Então, peças metálicas também podem ser obtidas dessa forma, quando, por exemplo, eu tenho cavidades, dispositivos de encaixe desse sentido. O torneamento é diferente do fresamento. Nesse caso aqui, essa peça aqui é de metal duro, ou seja, um cerâmico. E aqui é um torno. Ele vai aumentar, considerando o eixo X e o Y. Perceba o movimento da ferramenta. Nesse caso, a peça irá rotacionar e a ferramenta estará. Então, nós temos aqui e alterações de perfil no comprimento. Retificação é um processo de fabricação no qual eu darei acabamento superficial. Por exemplo, eu preciso melhorar a superfície desse furo. Então, eu normalmente uso um material abrasivo, que vimos semana passada, um óxido, uma lixa, um óxido de silício, caso eu precise, ou alumínio, dependendo da peça, e aí eu vou passando de forma bem sensível, porque eu quero uma melhoria de superfície. Então, a minha remoção de material por processo de fabricação deve ser a menor possível. O corte. Então, eu vou realizar, vou usar corte em uma guilhotina ou um sistema de corte, por exemplo, por serra, onde eu vou cortar partes do material. Isso é feito em processos de chapa, alguns processos de estampagem, por exemplo, fabricação de moedas, onde eu vou tirar a moeda ou a coroa da garrafinha de cerveja. Eu vou tirar via processo de força. Outro processo de fabricação é por corte com maçarico, onde eu vou fazer uma combinação de gases
e chips muito elevados, tanto para esse desejar. Qualquer quantidade de cortes para atividades. Esse seria o processo de estampagem para corte. Então, eu tenho uma chapa metálica, onde eu vou colocar aqueles 3 furos, por exemplo, para formar uma... Eu tenho punção e tenho... Eu separo a minha peça. Se a peça for furada, os disquinhos são o meu rejeito. Mas se os meus disquinhos forem uma moeda, essa aqui será a parte a ser descartada. Um processo também chamado eletroerosão é um processo também de fabricação, no qual nós temos uma peça metálica colocada dentro de uma caixa, um eletrodo, eu vou colocar um material dielétrico isolante dentro dele e vou mergulhar, que é a remoção de material por descarga elétrica. Então, pode verificar onde ocorre essa descarga. De uma forma assim, tem um eletrodo dielétrico e a parte metálica. Então, eu tenho polos positivos e negativos. Quanto mais eu vou reduzindo o espaço entre o eletrodo dielétrico, eu vou correndo a redução. Então, é um processo lento, porém bastante eficaz em termos de acabamento de superfície. Bem, pessoal, então essa foi a aula de hoje sobre materiais metálicos. Bem lembrados que a partir de hoje já está a série de exercícios para vocês, lá no AVA. Essa aula vai estar na unidade 3.2 ou 3.3, tá? Eu peço desculpas que eu esqueci qual unidade está materiais cerâmicos, mas eu vou deixar lá para vocês e os avisos com antecedência. E, por gentileza, voltem, deem uma olhadinha em todos os conteúdos, procurem verificar os pontos de dúvidas e nos procurem nos canais oficiais para que possamos esclarecer. Além disso, vamos fazer alguns testes avaliativos até a prova, de forma tal que todos possam praticar os conceitos aqui envolvidos durante essas aulas até agora. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Tenham uma ótima semana e um abraço.